Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui diretamente de nossos estúdios, digamos assim, de preparação aqui das leituras diárias. E eu quero aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana, deixar a todos aqui o nosso Shalom, nosso Boker Tov. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Mineiros. Sim, hoje, quinto dia da semana, e já no segundo dia dos 9, né? Que são os 9 dias de que estamos em luto e nos preparativos também para o dia 9 de Ave. Então hoje, estamos pelo calendário judaico, estamos no dia 2 do mês de Ave, do ano de 5.786, e pelo calendário gregoriano estamos no dia 16 do mês de julho do ano de 2026, né? Hoje é quinto dia da semana, então faremos a leitura da quinta aliá da Parashá que estamos estudando essa semana, né? Que é a Parashá Devarim, livro de Devarim. Eu quero aqui também deixar o nosso votos de Mazal Tov a todos que estão completando mais um ano de vida. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. Mazal Tov, felicidades a todos neste e em todos os dias de sua vida. E a todos os nossos amigos, internautas, toda a nossa comunidade, nosso Shalom, que Hashem vos abençoe grandemente. E a você que ainda não deixou o seu like, pedimos que possa deixar o seu like dessa transmissão, compartilhar o nosso canal com seus amigos e seus familiares. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade e você quiser nos ajudar, você poderá fazer a sua doação através do Pix, e a chave é essa que aparece na tela, que é criciúma@anusimbrasil.com.br, e nós agradecemos a todos que têm nos ajudado, que ajudam, né, que têm nos ajudado a manter o nosso canal, a nossa comunidade, né? Baruch Hashem por isso. Então vamos à leitura. Capítulo 2, Devarim, capítulo 2, do verso 2 até o Passuque 30. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse-me o Eterno: já rodeaste por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte. E ao povo ordena, dizendo: vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esave, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Mas vós guardai-vos bem, não combatei com eles, porque não vos darei da sua terra nem do que pisar a planta de um pé. Porque a Esaú, dei o monte Seir por herança. Comida comprareis deles por dinheiro e comereis, e também água comprareis deles com dinheiro e bebereis, porque o Eterno teu Deus te há abençoado em toda a obra das tuas mãos. Soube da tua caminhada e por este deserto há já 40 anos que o Eterno teu Deus está contigo e nada te tem faltado. E passamos de nossos irmãos, filhos de Esave, que habitam em Seir pelo caminho da planície de Elate,
e de Etzion-Geber. E viramos-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe, e disse-me o Eterno: não molestes a Moabe e não faças a ele guerra, porque não te darei da sua terra por herança, pois aos filhos de Lote dei Ar por herança. Os Emim habitavam antes nela, povo grande, numeroso e alto como gigantes. E esses também eram considerados como os Refaim, gigantes, e os Moabitas chamavam-no Emim. E em Seir habitavam antes os Horeus. E os filhos de Esav andam desterrados e destruindo-os diante deles, e habitam em seu lugar, assim como Israel fez na terra de sua herança, que o Eterno lhe deu. Agora levantai-vos e passai o rio Zered. E passamos o rio Zered. E os dias que andamos de Kadesh Barneia até que passamos o rio Zered foram 38 anos, até acabar-se toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como lhes havia jurado o Eterno. E também a mão do Eterno foi contra eles para os fazer desaparecer do meio do acampamento até extingui-los. E foi quando terminaram de morrer todos os homens de guerra do meio do povo que falou o Eterno, dizendo: tu vais passar hoje pela fronteira de Moabe por Ar, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e não combatas com ele, porque não te darei herança da terra dos filhos de Amon, pois aos filhos de Lote a dei por herança. Terra de Refaim foi considerada também ela. Os Refaim habitavam nela antes, e os amonitas chamavam-nos Zamezumeus, povo grande, numeroso e alto como gigantes. E os destruiu o Eterno de diante dos amonitas, e desterraram-no e habitaram no lugar dele, assim como fez pelos filhos de Esav, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu o Horeu, e desterraram-no e habitaram em seu lugar até este dia. E os aveus que habitavam em Hatzerim até Gaza, os calforeus que saíram de Calfitor, os destruíram e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o rio de Arnon. Eis que entreguei na tua mão Sihon, o Emoreu, rei de Hesbon, e a sua terra. Começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra. Nesse dia comecei a temer o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todos os céus, os quais ouvirão a tua fama e tremerão diante de ti, e se atemorizarão. E enviei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sihon, rei de Hesbon, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela sua terra, pela entrada pública irei, não distanciarei à direita nem à esquerda. Comida por dinheiro me venderás e comerei, e água por dinheiro me darás e beberei. Somente passarei com o que é meu, assim como me fizeram os filhos de Esav que habitam em Seir.
e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para ir à terra que o Eterno, nosso Deus, nos está dando. E não quis Sihon, rei de Hesbom, deixar-nos passar por sua terra, porque ele endureceu o Eterno teu coração, o Espírito ele obstinou o coração para entregar tua mão como o fez hoje. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehayu lanu atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Aliado deste dia, quinto dia da semana, fala com respeito às conquistas da terra, tanto de Sihon, rei dos Amoreu, e também de Og, rei de Baxã. Antes da batalha, Hashem ele fala a Moshe, no capítulo 2, verso 31, né? Vê, comecei a entregar diante de ti Sihon e sua terra, começa a tomar posse dela. Então, o que essa passagem nos ensina é que, embora a vitória venha de Hashem, o povo deve agir. A promessa divina não elimina a responsabilidade humana. Então, Israel conquistou seus territórios por meio da luta. Muitos homens lutaram em prol da conquista da terra e também eliminando os seus inimigos. Então, a leitura de hoje é isso que ela nos ensina, que embora a vitória venha do Eterno, né? Porque é Ele que peleja por nós, porque foi Ele que pelejou em favor de Israel, cabe a cada um de nós, né? Agirmos também. Então, não nos isenta de nossa responsabilidade. Então, da mesma forma, né? Nós que estamos fazendo como comunidade Anusim, como Anusim, nós que estamos fazendo o nosso retorno, a nossa Techuvá para a nossa terra, nós buscamos, né, e pedimos sempre que Hashem lute em nosso favor, que Hashem peleje em nosso favor, né, peleie em nosso favor contra os nossos inimigos, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Na verdade, é em tudo, né? Em tudo nós temos que fazer a nossa parte. O Eterno faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Então, na questão do alimento, né? A gente pede para que Hashem nos abençoe, mas cabe a nós sairmos para trabalhar, né? Então, por meio do trabalho, com o nosso esforço e com a graça do Eterno, nós vamos sobrevivendo, nós vamos crescendo espiritualmente e também materialmente, né? E foi isso então que Moshe fala a Yehoshua, seu sucessor, né? Não temas, porque o Eterno, vosso Deus, é quem peleja por vós. Então, a confiança em Deus deve ser acompanhada de ação. O medo não pode impedir o cumprimento da vontade divina. As vitórias do passado fortalecem a fé para os desafios futuros, né? Então, de maneira que a nossa caminhada, né, como Binei Anusim,
a jornada, digamos assim, dos Bnei Anusim também possui gigantes, né? Como Israel encontrou gigantes, nós, na caminhada que estamos fazendo, na nossa Techuvá, também, da mesma forma, encontramos gigantes. O que são esses gigantes, né? São as dificuldades, os preconceitos, as dúvidas, né? E desafio para construir a nossa identidade judaica. Então, é isso, né? Nós estamos em busca, lutando pela nossa identidade. E é uma luta, né? O trabalho que estamos fazendo em prol de nossa Kehilá, a nossa comunidade, né? É uma luta, né? A gente sempre contando com a ajuda, né? Então, sempre buscando, como da mesma forma Israel, né? Israel tinha aqueles que eram aliados a ele e amigos de Israel e que ajudavam ou não atrapalhavam, né? No caso, quando Israel precisava passar por meio de territórios, então permitiam que Israel passasse por meio de suas terras. Outros já não permitiam que Israel passasse, então isso fazia com que a caminhada de Israel se tornasse maior, porque ao passar por aquela terra, Israel estava avançando de forma mais rápida, mas sempre tinham aqueles que não permitiam e ameaçavam até mesmo o nosso povo. Então, assim como Israel teve suas dificuldades e teve suas vitórias, né? Assim como Israel teve as suas vitórias, porque Hashem pelejou em favor deles, do nosso povo, mas o povo também fez a sua parte. Então é assim, nós fazemos a nossa parte, o Eterno faz a parte dele e nós vamos caminhando a meio a tantas dificuldades que vão surgindo na nossa caminhada. Mas se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Então é isso. Então nós temos Hashem, é Ele que nos ajuda, né? Na nossa luta diária. E nós, sem Ele, nós realmente não somos nada. É isso, pessoal. Israel venceu na sua caminhada, nas suas conquistas, mas sendo que eles também tiveram que lutar, né? Israel teve que lutar literalmente para conquistar. Então, cabe a nós também. Temos que entender isso. É uma luta todos os dias, tá bem? Um abraço a todos, fique com Deus. Shalom, shalom, Boker Tov. Que Hashem os abençoe grandemente na sua caminhada. Shalom, shalom.